divisores. E eu gostaria de lembrar vocês que os exercícios que estão sendo feitos aqui, eles vão estar disponíveis no blog do Marcinho. Vocês poderão ter acesso aos exercícios que estão sendo comentados, e lá eles vão dar a parte escrita e o gabarito final das resoluções finais. O início da resolução é feito na videoaula. Tá? Nós falamos da outra vez sobre múltiplos. Múltiplos têm ligação com divisores, né? Múltiplos das multiplicações. Hoje nós vamos falar de divisores. O que seriam os divisores? Quando eu falo de divisão, eu falo de um número que, quando ele é dividido por outro, o meu resultado é zero. Então, quando eu falo, por exemplo, do número 10, se eu dividir o número 10 por 2, eu vou ter 5 e vai sobrar 0. Se eu dividir o número 10 por 5, eu vou ter 2 e vai me sobrar 0. Se eu dividir o 10 por 10, eu vou ter 1 e vai me sobrar 0. Então, os divisores são aqueles números que, quando eu divido, não sobra nada. Se eu dividir o 10 por 3, vai sobrar resto. Porque vai me dar 3 vezes 3, 9, vai sobrar 1. Então, o 3 não serve. E nós temos que reparar entre os divisores. Se eu dividir por 1, eu tenho 10. Dentro do conjunto dos divisores, o número 1 sempre é divisor de todo mundo. Qualquer número dividido por 1 vai ser ele mesmo. E o próprio número também faz parte do conjunto dos divisores, porque o número dividido por ele mesmo dá 1. A gente sempre vai encontrar essa situação. Então eu vou dar uns exemplos para vocês de alguns divisores, para a gente poder montar, ter uma ideia do que seria isso. Então, por exemplo, vou pegar aqui divisores de 8, conjunto dos divisores de 8. Como eu disse, o 1 é divisor de todo mundo. 1. E aí eu venho pensando. 2, 8 dividido por 2 dá 4, tá certinho. 2 é divisor de 8. 3, se eu dividir 8 por 3, vai sobrar resto, observe. 4, se eu divido 8 por 4, eu tenho o resultado exato. Observem que, quando eu cheguei no 4, eu já cheguei na metade do 8. Daqui em diante, eu não preciso mais fazer cálculo, porque se eu dividir o 8 por 5, eu já passei da metade dele. Não vai dar mais resultado exato. Depois que eu chego na metade do número que eu estou dividindo aqui, eu já posso colocar o 8. Não é infinito, porque o último divisor é 8. Eu não divido 8 por 9. Ele não é infinito. Ele começa no 1 e ele termina nele mesmo. Conjunto dos divisores de 8. Conjunto dos divisores de 25 é por 1. 25 de 23, não, se fosse 24 dividido, 3 não é, 2 não é, todo número ímpar não é divisível por 2, não é 2, não é 3, não é por 4, é por 5, é 5 vezes 5, 25. Daqui em diante, eu não vou achar mais nenhum número que eu consiga dividir 25. O próximo número vai ser o próprio, 25. Por quê? Porque quando eu estou trabalhando com o número ímpar, a metade dele não me dá um número natural inteiro. A metade de 25 vai me dar 12,5. Então, quando eu estou no ímpar, eu não consigo chegar na metade. Quando eu estou no par, eu consegui chegar na metade, que é 4. Então, a ideia é que tem aqueles divisores. São os números, é o conjunto de números que, quando eu divido, o resultado é exato. Entre os divisores, nós temos o máximo divisor comum. M, D, C, ou máximo divisor comum. Eu tenho duas formas de descobrir o máximo divisor comum. Então, eu vou fazer a primeira forma. Eu pego, por exemplo, divisores do número 4. Quem são os divisores de 4? 1, 2 de 24, 4 de 24.
Eu tenho os divisores de 6. 1 divide 2, eu divido 3. Eu divido, já cheguei na metade, o número par. Meu próximo número é 6. Eu tenho os divisores de 8. 1, 2 divide 8, 4 divide 8, 8 divide 8. O que eu posso fazer aqui? Vou fazer a interseção, aquele mesmo sistema dos múltiplos que nós já fizemos antes. Eu tenho os divisores de 4, interseção com os divisores de 6, interseção com os divisores de 8. Repare que eu estou partindo do princípio que vocês já entendem que eu fazendo com 2, com 3, com 4, não vai interferir a questão. Porque na videoaula anterior nós trabalhamos com múltiplos, iniciamos com 2, depois fizemos com 3. Então eu já estou iniciando com 3, mas isso pode acontecer apenas com 2 números. Então nós vamos seguir. Vou fazer a interseção. Como a gente já sabe, o 1 é para todo mundo. Então, na minha interseção, 1 vai entrar. O 2 eu tenho para todo mundo. Eu tenho 2 aqui. O 4 não tem o 6. Não tem mais nenhum divisor. Os únicos divisores que eu encontrei em comum na interseção foi o 1 e o 2. O meu MDC é o meu máximo. O que é o meu máximo? É o meu maior número. Então, o meu maior número ali é o 2. O que vocês precisam entender? Quando eu falei na videoaula anterior em MMC, eu queria o menor múltiplo comum. Agora eu estou falando em MDC, maior divisor comum. Se esse resultado aqui me desse 50 números, eu ia pegar o meu último número e ele seria a minha resposta. Sempre trabalhando com o maior divisor comum. A outra forma de eu achar o máximo divisor comum é usando o algoritmo de Euclides. São divisões consecutivas. Quando eu trabalho apenas com 2 números, se eu quisesse divisores de 4, um MDC, se eu quisesse um MDC dos divisores de 4 e 6, vamos ver aqui. Se eu fosse fazer uma interseção aqui, os divisores de 4, interseção com os divisores de 6, vamos ver só esses dois o que daria. Eu teria 1 e 2. 1 e 2. Então, meu MDC aqui seria 2. Vamos ver se pelo algoritmo de Euclides o resultado vai dar a mesma coisa. Como que eu trabalho com o algoritmo de Euclides? Eu tenho uma figura parecida com o jogo da velha. Eu pego o número maior, ponho aqui, e o número menor eu ponho aqui. Eu vou realizar aqui uma divisão. Eu vou dividir o 6 pelo 4. Vou dividir aqui. 6 dividido por 4 vai me dar 1. 1 vezes 4, 4. 4 para chegar a 6, 2. Esse meu restinho aqui, ó, ele tem que vir para cá. 2. E eu vou continuar a minha conta. 4 dividido para 2. 2. 2 vezes 2, 4. Para chegar a 4, 0. Olha quem é o meu MDC. 2. Bateu? Bateu. Eu tenho um trabalho menor, mas tenho que ter uma atenção maior para a realização do exercício. Se eu estiver fazendo, então, com 3 números, como é que eu vou fazer com 3 números? Também é possível. Nós fizemos aqui com 3 números, encontramos o número 2. Nós vamos fazer com 3
do algoritmo de Euclides. Só que eu tenho que trabalhar 2 números de cada vez, porque eu não tenho como dividir 3 números ao mesmo tempo. Então eu vou trabalhar com 6 e com 4, como eu já tinha feito ali, certo? Deu 1, 1 vezes 4, 4 para 6, 2, joguei o 2 para cá, 4 dividido por 2, 2, vezes 2, 4. Achei o meu MDC, meu primeiro MDC. Agora eu vou fazer outro jogo da velha, outro algoritmo de Euclides. Vou pegar o meu que ficou faltando 8. 8. E o número que eu achei aqui, 2. Observe que eu usei o meu último número e o meu resultado do meu primeiro MDC. E divido 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 2, 8 para 8 dá. O meu MDC é igual a 2. Ou seja, o mesmo resultado que